Eu sou um pesquisador da computação já há 32 anos, só tenho 42 anos de idade, mas comecei muito cedo. E há 20 anos eu montei uma empresa aqui em Curitiba dedicada à ciência da medição, chamada de metrologia, essa ciência. Cidades eficientes e que têm boa qualidade de vida, excelente qualidade de vida, são chamadas de cidades inteligentes. Indústrias eficientes, indústrias que têm um processo de altíssima qualidade, produtos de alta qualidade, são também chamadas de indústrias de quarta geração, ou indústrias da 4.0. Cidades e indústrias buscam sempre maior qualidade e maior eficiência. Mas os limites da inteligência humana têm trazido grandes desafios para que as indústrias e as cidades possam melhorar seus níveis de qualidade e de produtividade e sua eficiência, seu lucro, enfim. Tudo aquilo que as pessoas esperam de uma cidade, tudo aquilo que os empresários e os clientes, os consumidores esperam das indústrias. A inteligência humana ela já está no limite daquilo que é possível se fazer com as mãos, com o trabalho humano. Então, isso requer um nível de automação que envolve a necessidade de substituição do ser humano naquilo que o ser humano faz de melhor, que é o uso do cérebro. Uma nova onda de automação está nascendo e não é mais questão de ter o computador enfiado em todos os cantinhos, roupas e carros e equipamentos. Não é a questão do silício, a questão agora é o software. Nós estamos na era do algoritmo, e se você ainda não sabe o que é algoritmo e confunde com logaritmo, é bom entender bem a diferença, porque nós estamos hoje numa revolução do algoritmo. A qualidade e a eficiência requerem o desenvolvimento de uma nova maneira de gerir processos e organizações. A gestão representa para as organizações, a gestão é para uma empresa, ou é a gestão, a governança é para uma cidade. A mesma coisa que a inteligência é para nós. A inteligência artificial é muito mais um resultado do intelecto humano do que um trabalho-esforço, do que algo muito caro de ser desenvolvido, do que uma grande obra de engenharia ou uma construção. A inteligência artificial ela é o resultado de uma grande inspiração de poucas pessoas. Muitas vezes são poucos programadores, apenas uma pessoa é capaz de criar algo tão revolucionário que ele poderia, como eu coloco nesse exemplo escrito aqui, numa madrugada, criar um algoritmo e esse algoritmo revolucionar o mundo inteiro. E ele faz isso com apenas duas coisas: o cérebro dele e um computador, o acesso a um computador. Veja a distância que nós estamos de algo tão grandioso que é o sonho da inteligência artificial. Nós estamos à distância de pessoas que serão capazes, nos próximos dias, durante o nosso tempo, de criar algoritmos que resolvam problemas de maneira igual ao ser humano ou melhor que nós. Um exemplo interessante é o algoritmo da Google. Alguém teve uma ideia, inspirada num trabalho acadêmico, de fazer o referenciamento entre páginas. Quando uma página aponta para a sua página na internet, a sua página ganha uma pontuação maior. E isso faz com que essa página possa ser tida como mais interessante. Quanto mais referências há para essa página, mais interessante essa página. Uma ideia começou na cabeça de um professor, 2 alunos pegaram essa ideia e falaram: vamos fazer então um indexador de páginas na internet usando essa simples ideia. A referência de páginas de umas para as outras. Esse algoritmo foi conhecido como Google Search Engine, o motor de buscas da Google, e hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo e está em toda parte. Tudo começou com um simples
não tão simples assim, mas um algoritmo que não se teve tanto trabalho para ser criado. Há 20 anos, nós entendemos que quem não mede, não gerencia. Ou seja, gerir é um processo que depende essencialmente de visão, depende essencialmente de medição. Então, eu passei a me dedicar nos últimos 20 anos à metrologia e à fotogrametria e visão computacional. A fotogrametria é a medição através da imagem. E a visão computacional é aquilo que faz a gente copiar no computador o sentido da visão, não só do humano, mas dos insetos, dos animais, enfim, copiar a natureza, que a natureza fez de interessante em relação à visão, copiar isso através de software. A visão é, dentro da inteligência artificial, um dos campos mais complexos. Ele é mais complexo do que a audição, por exemplo. Hoje nós temos excelentes algoritmos que conseguem entender, compreender os idiomas, falar e raciocinar em relação à linguagem humana. Entender músicas, o algoritmo é capaz de entender todos os instrumentos que estão tocando, quais são as notas musicais, a harmonia e a melodia dentro dessa música, isso em velocidade de milissegundos. Mas entender aquilo que nós enxergamos é algo bastante complicado para os algoritmos. Mesmo hoje, com todo o desenvolvimento da inteligência artificial, é um desafio eu, por exemplo, colocar um software na câmera de segurança que está instalada aqui nesse prédio ou lá em casa e fazer com que a câmera perceba as situações de risco, a minha segurança, sem que eu necessite de alguém no outro lado do monitor assistindo essa imagem e raciocinando. Alguém pode dizer, puxa, mas aquele é o emprego ideal para o ser humano, né? Ele tem a máquina captando a imagem, transmitindo, e ele está lá usando o cérebro dele para entender aquelas imagens. Nós sabemos que todos os sistemas de segurança, de modo geral, eles são bastante ineficientes, porque as pessoas que estão lá nos monitores observando as imagens, elas não reagem em tempo real. Elas não são capazes de observar atentamente 40, 50, 100, 200 imagens de câmeras de monitoramento. Então, o que acontece é que todos esses sistemas de monitoramento de imagem que existem hoje, eles acabam servindo apenas para a gravação da imagem e posterior recuperação e análise. Não há efetivamente uma interpretação das imagens que são captadas por bilhões de câmeras que existem hoje. Curitiba tem mais de 1 milhão de câmeras de segurança privadas, né? Essas imagens elas são gravadas por um curto período de tempo. Elas não são analisadas, sequer os veículos, as pessoas são contadas para gerar um relatório, para gerar um Big Data, para gerar um armazenamento, para saber, puxa, como é que está o fluxo de pessoas e carros na frente do meu estabelecimento. Não há nenhum tipo de estatística nessas câmeras de monitoramento. As imagens são gravadas e retidas geralmente por 1 mês, 2, 3 meses apenas. Depois elas são deletadas. Então, estamos ainda na fase em que nós captamos, geramos muitos dados, os zettabytes, que o César comentou, mas essas informações elas acabam sendo meramente dados, e dados que vão sendo apagados, são gerados e apagados porque não tem serventia. A inteligência artificial começa a pegar essas informações que são captadas hoje pelo silício que já está aí instalado e começa a dar utilidade para essas informações que são captadas. Então, o nosso trabalho, eu como empresário, empreendedor aqui de Curitiba, consiste em trabalhar a interpretação das imagens. E essas imagens eu tenho utilizado principalmente os drones, porque eu consigo, com o drone, captar imagens com uma mobilidade muito maior do que eu instalar uma câmera e observar essa imagem durante minutos. O que nós fazemos nas cidades e na indústria é a mesma coisa. Nós pegamos imagens e, através de um processo de inteligência artificial, nós convertemos os pixels da imagem bidimensional, as fotos que são coletadas durante a gravação dos vídeos, e transformamos elas em informações analíticas finais. Por exemplo, dentro de uma cidade,
nós sobrevoamos uma cidade em questão de horas ou dias, poucos dias, nós podemos mapear Curitiba inteira, e nós geramos, ao final, a conta do IPTU para a prefeitura poder cobrar o IPTU de maneira justa. As pessoas sempre me questionam e falam, puxa, isso aí não é usar a sua inteligência para o bem, isso é para o mal. Mas o que nós estamos fazendo é cobrar um imposto justo, né? A justiça fiscal, ela vem dessa observação de qual é a área construída de cada imóvel da cidade. E as árvores da cidade, como que elas estão? Vocês já ouviram falar que árvores muitas vezes caem nos temporais, machucam as pessoas, quebram os carros? Tudo isso poderia ser fiscalizado por um sobrevoo de drones, uma interpretação dessas imagens, que gere, ao final, políticas públicas para a melhoria da nossa qualidade de vida como cidadão. Né? A arrecadação do IPTU ela é extremamente defasada. Quando a gente faz um trabalho desse numa cidade, nós conseguimos, muitas vezes, multiplicar por 2 a arrecadação do IPTU. Em Curitiba, isso representa muitos milhões. A arrecadação anual é em torno de 630 milhões aqui. Aqui nós estimamos dobrar a arrecadação com esse mapeamento que pretendemos fazer, mas aumentar pelo menos 30% essa arrecadação. Isso são muitos milhões para os cofres públicos, para que esse recurso possa ser revertido também em melhoria da estrutura urbana, que muitas vezes aquilo que paga todas as políticas públicas é o recurso que vem do IPTU, é uma das maiores receitas de uma cidade. Dentro da indústria, a modelagem da planta industrial permite que os engenheiros de processo possam melhorar a produtividade dessas fábricas. Então, nós modelamos uma fábrica por dentro e conseguimos mostrar para os engenheiros exatamente como a fábrica é em realidade virtual. Então, os engenheiros podem clicar nos objetos da fábrica e entender exatamente como aquele objeto se relaciona com aquele meio ambiente e como ele poderia ser otimizado para se obter melhores parâmetros de qualidade ali na fabricação. Também é possível fazer a inspeção de objetos fabricados nas indústrias pesadas. Por exemplo, esse aqui é um cliente nosso na Alemanha que fabrica trilhos para montanhas russas. Esses trilhos têm alta precisão, eles requerem alta precisão. As curvas dos trilhos são calculadas milímetro a milímetro. Então, nós utilizamos um sistema de visualização por imagens fotográficas, que não é por drone, é por uma câmera que circula o trilho uma vez que ele é fabricado. E o nosso software gera um modelo tridimensional que é comparado com o modelo que foi projetado pelo engenheiro, pela engenharia. Dessa diferença se tem os parâmetros de qualidade, se a peça é boa para ser utilizada ou precisa ser retrabalhada. O principal algoritmo do nosso projeto se chama modelagem 4D, que é, na verdade, um modelamento que nós fazemos da informação em 4 dimensões, 3 espaciais e 1 temporal. Tudo começa com uma coleção de imagens. O drone ou uma câmera fotográfica na mão de alguém ou embarcada em algum tipo de suporte, ela capta um conjunto de centenas ou milhares de fotografias de alta resolução. São fotografias com pelo menos 20 megapixels cada uma. Esse equipamento aqui tem uma câmera de 20 megapixels. Se eu voar com esse equipamento a uma altura de aproximadamente 10 metros, de alguma coisa, que é bem maior que esse pé direito aqui, eu já consigo enxergar detalhes a nível de 1 milímetro. Bom, com essa quantidade enorme de fotografias, o processo consiste, o nosso algoritmo consiste em converter isso por uma nuvem de pontos, que é uma representação tridimensional daquele espaço territorial. É uma coleção de pontos, com milhões ou bilhões de pontos. É como se cada ponto fosse uma medida de GPS, só que a precisão daquela medida, a exatidão daquela medida pode chegar na ordem de 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, que é a precisão normalmente que se tem num trabalho feito sobre uma cidade. Após a conversão de fotos para nuvens de pontos, o algoritmo ele gera uma representação vetorial, ou seja, ele converte em realidade virtual com objetos tridimensionais que se parecem muito com uma representação de jogos. Tanto que nós desenvolvemos toda a nossa tecnologia utilizando Unity, que é uma plataforma para desenvolvimento de jogos.
E nessa visualização, a cidade ou a indústria, ela é visualizada em 3D. Só que é um 3D que representa fielmente aquilo que existe. É o chamado as-built. Como foi construído, como está construído a cidade ou a indústria. A partir daí, isso é muito bonito, muito visual, se tem o produto final que os engenheiros, geralmente, ou os técnicos que vão manipular essa informação precisam. Eles requerem o produto final, que é, na verdade, uma planta de AutoCAD. Nessa planta, existem inúmeras camadas de dados mostrando onde estão, por exemplo, as edificações, os muros, as árvores, as ruas, as calçadas, os buracos na rua, as pichações de muro, enfim, tudo aquilo que se queira observar numa cidade ou numa indústria, o software é capaz de vetorizar isso e apresentar isso na forma de uma planta bidimensional. Bom, o algoritmo que nós desenvolvemos, ele tem uma abordagem inovadora. Isso é fruto de uma pesquisa de doutorado que eu estou fazendo aqui na Universidade Tecnológica Federal, o antigo Cefet, onde nós conseguimos entender que o processo cognitivo da visão, ele não segue o modelo tradicional do neurônio que se tem da década de 50. Ou seja, a visão computacional, a visão de alto nível, que é o que nós utilizamos para reproduzir no computador o que a visão humana faz, não é um processo que nós aprendemos na academia, que existem impulsos chegando dos sentidos, ativando as sinapses dos neurônios, e camada após camada no nosso cérebro, cerca de 100 camadas existem, muito paralelas, com bilhões de neurônios cada camada, mas é um sanduíche com 100 camadas, mais ou menos. E essa propagação ela acontece de uma maneira linear até o córtex cerebral e se tem as respostas. Esse é um modelo obsoleto das redes neurais, que foi criado lá em 1950. O que nós percebemos na literatura da biologia e da fisiologia do cérebro é que o nosso cérebro ele processa a informação nos dois sentidos. Ele, ao mesmo tempo que ele recebe estímulos dos sensores nervosos e vai progredindo até o nível mais elevado de consciência, existe um processo numa onda, ou seja, é um processo que não é exatamente ao mesmo tempo, mas ele segue uma onda. Então, num instante do segundo, o nosso cérebro está recebendo as informações que vêm dos nossos sentidos. E no instante seguinte, a partir do nível mais superior de consciência e de inconsciência, o cérebro cria simulações do futuro. E aí, com essas simulações do futuro, ele desce isso pelos neurônios no sentido reverso e tenta comparar para verificar se aquela simulação do futuro corresponde às entradas que ele está tendo pelos sensores. Então, o cérebro ele trabalha, trocando isso por uma linguagem mais de computação, como se ele fosse um analista durante um segundo e no instante seguinte de tempo ele fosse um criador ou um sintetizador de realidade, um simulador. Então ele analisa dados, depois ele simula o futuro. Aí ele analisa novos dados, ele simula o futuro. E ele faz isso numa onda. Então o que nós fizemos foi colocar isso dentro do software. Nós criamos essas representações em realidade virtual daquilo que a gente enxerga com as câmeras, fazendo simulações de objetos tridimensionais. E aí a gente compara essas simulações de objetos tridimensionais com aquilo que a gente analisou nas imagens fotográficas. E essa diferença corrige o algoritmo, até o ponto em que o algoritmo cria uma representação fiel, com uma incerteza conhecida, daqueles objetos tridimensionais que estão sendo visualizados pela câmera. Nós utilizamos nesse processo, principalmente, a computação evolucionária, que consiste em pegar programas de computador e alterar os parâmetros de funcionamento do programa de maneira quase aleatória, mas seguindo a teoria da evolução, onde o software ele cria milhões de programas com parâmetros diferentes e ele faz um processo de seleção para verificar qual desses programas com parâmetros diferentes melhor se adapta ao modelo que eu tenho de funcionamento.
Ao final desse processo, que são ciclos de processamento rápido, né, isso são milissegundos, minutos, talvez horas, dependendo do tipo da complexidade do problema, o software, no final, ele vai eliminar milhões de programas que não deram muito certo e vai ficar com um programa que deu certo. E esse é o processo evolutivo que a gente chama de computação evolucionária. Essa é a principal ferramenta que a gente utiliza para a modelagem dos nossos projetos aí. Como resultado, a gente entrega um software que cria um trabalho que está sendo representado por essa planta de uma cidade aqui, em São José dos Campos, em São Paulo. Ele cria uma planta mostrando exatamente como que está o cadastro da prefeitura em relação à área construída de cada lote. O que tem em cima de cada lote. E ele compara isso com aquilo que foi visualizado pelo drone. Qual é efetivamente a área construída de cada bloco daqueles. Então isso se faz com uma velocidade muito maior. Se fazia um trabalho numa cidade como São José dos Campos, levava-se 2 anos, pelo menos, para se fazer uma atualização dessa, utilizando aviões, imagens de satélite, helicópteros, e também visitas de casa em casa. Se fazia isso ao longo de 2 anos de trabalho. E custava 10 vezes mais do que o custo que nós trabalhamos agora com drones, fazendo esse processo todo em 4 meses. Então, nós voamos, processamos as informações e conseguimos reduzir o custo efetivo dessa fiscalização em 10 vezes. Redução de custos, melhora a exatidão, confiabilidade e gera mais conhecimento para todos os órgãos da gestão pública. O futuro, o César já cobriu muito bem. O que nós estamos nos dirigindo com toda essa tecnologia é basicamente veículos autônomos, robôs com capacidade de enxergar, e outras coisas que estão citadas aqui. Obrigado. O tempo é curto, mas tem meu recado. Obrigado.